Witch Online capítulo 386. Deuses enfrentando demônios. Após a visita à residência Flor de Neve, Isaac voltou para sua casa com um olhar enérgico. A sessão de beijos apaixonados com Luna fez com que todas as suas preocupações finalmente desaparecessem, e seu corpo instantaneamente se sentiu mais leve. Seus pensamentos se moveram mais suavemente, e durante a viagem de volta, ele pensou sobre a ameaça de Oliver e seus amigos. E Isaac pensou em várias maneiras de acabar com essa ameaça de uma vez por todas. Depois de entrar na casa, Isaac tirou suas botas de inverno e correu para seu quarto. No entanto, depois de chegar ao quarto andar, ele ouviu um som de asas batendo acima dele. Isaac franziu a testa e se virou para olhar para o teto novinho em folha com pequenas partículas de poeira caindo. O som veio do sótão, fazendo com que Isaac mudasse um pouco seu destino. Logo, ele abriu a escotilha de madeira e entrou no sótão cheio de poeiras com caixas espalhadas pelo chão e batatas fritas de madeira espalhadas pelo chão. A janela do sótão estava bem fechada e, do lado de fora, uma coruja das neves tentava entrar, mas seu bico comprido não conseguia penetrar no vidro duro. Ah, é você de novo. Isaac abriu a janela, e o Snowy Owl pousou em seu ombro. A coruja nevada olhou em volta com o pescoço esticado em um ângulo desconfortável. Isaac curiosamente verificou se a coruja das neves tinha apenas azuis semelhantes às que ele conheceu em Brigstar. Logo, ele viu o peito do Snowy Owl com alguns fios de penas azuis. Eles também foram colocados perfeitamente nos mesmos pontos. Por que você está me seguindo, pequenino? Isaac o tirou de seu ombro e o segurou em sua palma. A coruja nevada não reagiu à pergunta e continuou olhando na mesma direção. Isaac também olhou naquela direção e não viu nada além de caixas quebradas e uma espessa camada de poeira enrolada em volta delas. Então, o Snowy Owl se virou e bateu as asas antes de voar para longe. Depois que a coruja foi embora, Isaac continuou olhando para fora da janela e se perguntou por que a mesma coruja continuava vindo até ele. Ele fechou a janela e deu outra olhada na direção das caixas antes de sair. Próximo dia, Isaac abriu os olhos e estava de pé em sua cama semidura com um brilho de luz escapando pelas aberturas estreitas das cortinas. Ele verificou sua interface e então saiu de seu quarto. Depois de chegar à sala vazia, ele estava prestes a sair da casa. Então, sem aviso, um sino tocou em todo o mundo branco e um anúncio apareceu na frente de todos os jogadores. Tempo de inatividade. Pronto. Tempo de inatividade. Nós, Legacy Company, decidimos iniciar o primeiro tempo de inatividade para o Witch Online para corrigir os bugs e corrigir de alguma forma as classes estão sendo tratadas. Tempo de inatividade, 23.2.59.59. Tempo de inatividade. E dura um dia. Isaac não pensou muito nisso e foi forçado a sair do jogo. Na sede da empresa Legacy, Arthur estava sozinho na sala com milhares de telas. As centenas de cadeiras foram colocadas sob as mesas, e os trabalhadores habituais não estavam à vista. Então, as portas deslizantes se abriram e Emilia veio com uma carranca douradura no rosto. Onde está todo mundo? Ela perguntou com um olhar confuso. Recebi a notícia de que o Down Team apareceu do nada para correção de bugs. Arthur riu. Correção de bug. Essa foi a desculpa que eles pensaram. Quem? O conselho de administração, é claro. Arthur riu e começou a revelar do que se tratava. O conselho de administração se reuniu com um deus, e eles revelaram o que aconteceria. No final, eles queriam agradar aos deuses e colocaram o Down Team. Ele balançou a cabeça e riu. Correção de bug. Que desculpa de merda. Então, o que é isso? Emilia engoliu seus medos. Ela pensou que algo sério ia acontecer. Fique de lado e observe. Arthur endireitou as costas e viu as telas piscando até que 3 figuras apareceram. Emilia saiu sorrateiramente da linha de visão e engasgou depois de ver as 3 figuras. Deus Zeus, Deus Ares e Deus Hermes. Arthur fez 3 reverências. Deus Zeus era um homem de meia idade com longos cabelos grisalhos. Seus olhos mostravam um padrão de relâmpago com tatuagens semelhantes esculpidas em sua pele. Seus ombros musculosos, de peito largo e bem definidos estavam cobertos por um manto dourado brilhante. Deus Ares era um homem de aparência poderosa com armadura de guerra cobrindo sua figura. Seu rosto bonito estava envolto por um capacete de guerra e um machado de cabo longo estava amarrado em suas costas.
Seus músculos de aparência explosiva não podiam ser escondidos sob o tecido e a carcaça resistentes. Deus Hermes era um homem baixo, em torno de 160 centímetros, com vestes douradas semelhantes. Ele parecia o mais moderno dos três, com os pés enfiados dentro dos tênis. Também havia piercings nas orelhas, tornando seu visual mais único do que outros deuses. Seu cabelo era muito bonito com loiro claro, e seu rosto bonito em geral. Sua estatura não era mais musculosa. Em vez disso, eles eram magros e atléticos. Suas pernas estavam salientes com músculos de aparência explosiva, dando-lhe um grande aumento de velocidade. Os três deuses pareciam sérios, não em clima de brincadeira. Arthur. Deus Zeus assumiu a liderança e abriu a boca. Desculpe por isso, mas isso era necessário. As crias de demônios não devem estar cientes de que os jogadores foram convidados para este mundo. Arthur assentiu, eu entendo completamente. Então, Deus Ares franziu a testa e olhou para o céu furioso. Nuvens escuras surgiram do nada, e relâmpagos começaram a causar estragos. Ele está aqui. Vejo você em breve, temos algo para discutir mais tarde. Deus Zeus disse e fechou a tela. Então, ele, o deus Ares e Hermes se viraram para olhar o céu. De lá, uma enorme cabeça de aparência monstruosa apareceu com 2 chifres atravessando sua testa. Seus olhos vermelhos ameaçadores faziam com que tudo o que olhavam se tornasse cinzas. A cabeça era principalmente esqueleto com poucos fios de carne pregados na cabeça, e o cabelo era inexistente. Então, ele abriu a boca aberta. Os 3 deuses foram agredidos pelo fedor repugnante do fluido estomacal e pela cena do interior do esqueleto. A boca tinha dentes afiados e uma língua longa e espetada. Então, das profundezas da boca, a lava começou a cair. Ele fechou a boca, tentando manter a lava dentro de sua boca. Então, ele inalou profundamente e vomitou a lava de sua boca. O vômito de lava de aparência mortal voou pelo céu, vindo direto para os 3 deuses, que pegaram suas armas e se prepararam para a batalha. Witch Online capítulo 387, A origem dos demônios. O corpo do deus Zeus estalou em relâmpagos enquanto ele se preparava para se defender contra o vômito de lava. Em sua mão, um enorme relâmpago com pontas elétricas azuis circulando em torno dele apareceu. Instantaneamente, a atmosfera ficou tensa e cheia de pressão. O único relâmpago fez com que todos os relâmpagos no céu deixassem de existir. Atualmente, o único relâmpago do mundo era o que estava nas mãos do deus Zeus. Os olhos do deus Zeus foram mostrados emitindo correntes de eletricidade. Eles fizeram um rastro profundo e longo de relâmpagos atrás dele que forçou todos perto dele a se afastarem. Deus Ares puxou um escudo da rachadura no espaço e o colocou na frente dele. A lava estava se aproximando. Então, Deus Hermes esfaqueou o braço dentro de seu torso. No entanto, a cena que deveria ter acontecido não aconteceu. Em vez disso, seu torso estava intacto, com uma leve rachadura dourada separando seu corpo. De lá, ele puxou um machado de guerra de cor dourada com um cabo longo. Ele agarrou a arma de aparência pesada com um único braço e voltou seu olhar para a lava que entrava. A rachadura dourada desapareceu como se nunca tivesse existido. Craque! 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 O corpo do deus Zeus foi envolvido por correntes de eletricidade enquanto ele reunia toda a força de seu corpo para o relâmpago. Uma vez que o relâmpago era grande o suficiente para sobrecarregar os céus, ele finalmente o tirou. O relâmpago perfurou a lava borbulhante e a destruiu até restar apenas respingos de lava quente. Então, o raio perfurou as camadas de nuvens e colidiu com o chifre da cabeça maciça. Lamentável. A cabeça enorme disse suas primeiras palavras, e um braço apareceu da fenda espacial. O braço era maior que o gigantesco relâmpago e totalmente vestido com uma armadura com símbolos hexagonais. A mão agarrou o raio e o partiu ao meio. Ele desapareceu lentamente, deixando apenas rastros de eletricidade para trás. Deus Ares pulou para frente e correu como um maníaco no chão que parecia uma nuvem. Então, os músculos explosivos ao redor de suas coxas cresceram e ele pulou no ar. Com seu machado de guerra na mão, ele o girou antes de enviar um raio de corte de espada em direção à cabeça maciça. Então, um segundo braço apareceu da fenda espacial e destruiu completamente o raio da espada com um movimento de seu dedo. Deus Ares não terminou e levantou seu machado na frente dele. Seus músculos cresceram e cresceram.
Os vasos sanguíneos se projetavam e as veias estalavam. Seus músculos pareciam prestes a se romper. Sua armadura divina, que havia resistido a milhares de batalhas, finalmente rachou. A armadura não podia lidar com a força explosiva de ser desencadeada. A atmosfera ficou louca e inquieta. As árvores foram arrancadas de suas raízes e as nuvens desapareceram sob a forte aura do deus Ares. Então, o céu azul ficou escuro, e o som de cavalos relinchando ecoou por todo o céu. No céu, surgiram ilusões de soldados armados lutando uns contra os outros. A cabeça enorme parecia confusa e tentou destruir as ilusões, mas sua mão apenas passou. A sinfonia divina. Seguindo o grito do deus Ares, um enorme machado de guerra apareceu no céu. A princípio, parecia uma ilusão, mas logo todos perceberam que estava dando uma energia diferente. A energia era semelhante ao que os Godlaeres davam quando estavam indo com tudo. Então, o machado maciço foi balançado para baixo e colidiu com um dos braços. Estrondo. Cabum. Rachadura. O campo de nuvens foi varrido e o som da luta ecoou pelos 5 reinos. Todos os deuses, deusas, NPCs, monstros e até animais selvagens, viraram suas cabeças para o céu onde as sombras piscavam. Deus Ares largou seu machado e se ajoelhou no chão. Ele atingiu seu limite e estava totalmente sem resistência. As ilusões desapareceram e o machado maciço destruído desapareceu. A cabeça maciça ainda estava ilesa, ao lado de seu braço. Até a armadura simbolizada pelo hexágono estava intacta, sem sinais de desgaste. Fraco. A cabeça lentamente abriu sua boca, e uma bola de pura escuridão apareceu em sua garganta desta vez. Ele entupiu completamente a garganta, fazendo com que ele não conseguisse respirar. No entanto, ele não parecia magoado. Lentamente, a bola de escuridão subiu por sua garganta e apareceu dentro de sua boca. Uma vez que uma partícula da escuridão pousou no chão, o grande campo de nuvens virou cinzas e desapareceu com uma brisa de vento. Deus Zeus e Deus Hermes olharam um para o outro e assentiram. Eles avançaram, suas armas furiosas enquanto eles saltavam para frente. Demônio das trevas. A cabeça cuspiu a bola de escuridão, e todo o reino dos deuses instantaneamente ficou gelado. Milhares de cidadãos foram transformados em blocos de gelo e morreram sem sequer perceber o que havia acontecido. Os deuses perspicazes rapidamente apareceram no céu e lutaram contra o frio repentino. Com sua assistência oportuna, eles conseguiram salvar centenas de milhões de cidadãos do reino dos deuses. O deus Zeus cerrou os dentes, e todo o seu corpo estalou em um relâmpago. Então, ele gritou alto, seu corpo inteiro tremendo, e um enorme relâmpago na cor vermelha emergiu do céu. A cabeça levantou ligeiramente a cabeça e viu o enorme relâmpago. Nenhum lampejo de medo era visível em suas feições. Deus Hermes se moveu por todo o reino dos deuses com uma velocidade ofuscante. Seus movimentos apenas deixaram escapar um estranho relâmpago dourado enquanto ele viajava por todo o reino milhares de vezes em questão de segundos. Então, uma vez que sua velocidade atingiu o limite, ele pulou no ar e apareceu na frente da cabeça com uma velocidade inacreditável, pegando até a cabeça desprevenida. Gotlislash. Ele balançou com sua velocidade aumentando a força do golpe 1000 vezes. O machado cortou a cabeça rapidamente, deixando um longo rastro de sangue para trás. A cabeça foi separada ao meio. Então, o enorme relâmpago vermelho desceu do céu e pousou na cabeça separada. Depois que os primeiros raios tocaram a cabeça, ela explodiu. A cabeça explodiu, enviando pedaços de crânio e olhos voando ao redor. A matéria cerebral foi espalhada pelo reino dos deuses, e os 2 braços desapareceram lentamente. No entanto, antes de desaparecer completamente, a voz voltou. Tantas dificuldades em lutar contra meu mero avatar. Com um sopro meu, todos vocês seriam exterminados. Cuidado. Em breve a Dawn of Demons. Lembre-se de mim. Gormagelo. Witch Online capítulo 388. Terceira fase de Arthur. O reino dos deuses retornou à sua calma anterior. A destruição ainda estava clara, e metade do reino ainda estava envolta em um véu de frieza. Arg. Deus Ares levantou-se lentamente com a lâmina de seu machado quebrada. Seu rosto quase parecia estar derretendo, mas era apenas seu estado de exaustão total. Ele usou cada centímetro de poder encontrado em seu corpo e nem conseguiu ferir o Avatar.
Essa realidade fez seu orgulho e comportamento confiante como Deus desmoronar. Nesse ritmo, apenas aniquilação nos espera. Ele dirigiu essas palavras para o deus Zeus e Hermes, que ainda estavam em estado de hiperfoco. Hermes concordou. Sim, os jogadores precisam ficar muito mais fortes. Foto. O deus Zeus estalou os dedos e uma tela translúcida emergiu do ar. Logo, o rosto de Arthur apareceu com o quarto escuro atrás dele. Deuses. Arthur curvou-se educadamente e tentou esconder seu coração turbulento e olhar chocado. Ele conseguiu vislumbrar a destruição e o estado dos deuses. Pareciam ter sido atropelados por um caminhão. Arthur. Precisamos aumentar o ritmo de crescimento da humanidade. Arthur levantou a cabeça com leve surpresa. Isso não atrairia a atenção do demônio. Sim. Deus Zeus admitiu, mas, vendo o demônio usando seu avatar, posso dizer que eles estão impacientes para entrar neste mundo. Eles estão usando tudo ao seu alcance para viajar até aqui, mas ainda levará tempo. Neste momento, apenas um dos demônios mais fortes conseguiu enviar seu avatar, mas eles não são difíceis de derrotar. Até agora, não precisamos nos preocupar, mas a humanidade não estará preparada para sua chegada ao atual ritmo. Arthur mordeu o dedo indicador e disse: a humanidade não está pronta. Eles não estão unidos. A segunda fase tinha acabado de começar. Já que o primeiro reino foi praticamente separado, o segundo reino será finalmente quando todos os continentes se reunirem. Houve pequenas dificuldades. Os deuses ergueram as sobrancelhas, imaginando o que poderia deixar Arthur tão perturbado. Arthur estava sentado em uma cadeira próxima que ainda era visível na tela. Ele começou a explicar a segunda fase. A segunda fase foi espalhar capacetes míticos de VR para famílias ricas e revelar a localização de Springate para alguns selecionados para desbloquear. No entanto, isso teve um problema. South Continente tem uma base de jogadores bastante incomum. Existem poucos jogadores que também não queriam aparecer nos rankings. Portanto, eles o desativaram e ficaram completamente invisíveis nos rankings. Então, eles não tentaram derrotar o avatar do deus Zéfiros, em vez disso, esperaram que outros o derrotassem. Mas isso causou um problema. A base de jogadores que realmente tentou derrotar falhou porque eles simplesmente não tinham seus jogadores mais fortes presentes. Isso fez com que o crescimento dos jogadores do continente sul fosse mais lento porque eles eram uma semana mais lentos do que os outros, e agora eles estão basicamente isolados de 3 outros continentes. Os deuses não ficaram satisfeitos em ouvir isso. Seus rostos ficaram pensativos e eles se perguntaram o que poderia mudar esse resultado. Então, Deus Hermes abriu a boca. Envie uma noção para que servem as poções dos sonhos. Isso deve interessar a muitos, mas não diga para que servem ainda. Em vez disso, apenas diga que torna o jogador que bebe mais forte. Deus Ares e Zeus assentiram com essa sugestão. Arthur também assentiu. Além disso, a humanidade precisa se unir, e o caminho mais rápido é aprender a verdade. Deus Ares disse com um olhar solene. Instantaneamente, Arthur balançou a cabeça com clara ansiedade. Isso causaria pânico generalizado. A humanidade está cheia de tolos, e não vai acabar bem. Tenha alguma fé. Deus Zeus disse, a humanidade pode ser frágil e tola. Mas, aprendemos com as lendas desse mundo que eles abrigam um coração forte. Quando as coisas ficarem difíceis, eles estarão lá para proteger o legado da humanidade. Arthur ficou em silêncio. Seu rosto estava envolto em um véu de reflexão. Acho que também é hora de passar todos os legados para outros reinos. Deus Hermes sugeriu. Concordo. Deus Zeus cruzou os braços. Arthur, é hora da terceira fase. O que? Arthur deu um salto com o choque enchendo seu rosto. Você tem certeza, senhor? Sim, comece a terceira fase dentro de um mês. Prepare-se para isso e assegure-se de permanecer na liderança da sua empresa. Isto é o mais importante. Se o tolo conselho de administração colocar as mãos em seu poder, a humanidade está praticamente morta. Tudo bem. Arthur assentiu. Então, a sala de 1000 telas ficou escura quando as 3 figuras divinas desapareceram das telas. As telas piscaram e ficaram escuras. Então, Emilia saiu das sombras com o rosto pálido e o corpo todo tremendo. As coisas que ela ouviu estavam longe de ser comuns, e ela entendeu que o mundo mudaria drasticamente nos próximos meses. Certo.
Arthur bateu na borda de metal da mesa próxima com o dedo indicador. O que fazer? O que fazer? Arthur, se você fizer isso, como você pode permanecer como seu? Emília falou com preocupação. Arthur se levantou. Sua figura alta elevava-se sobre Emília. Aos olhos do conselho de administração, posso parecer um canhão solto e substituível. Eu também posso vê-los olhando para minha posição com olhares famintos, e um passo em falso de mim fará com que eles me ataquem com dentes afiados. E então, o que você pode fazer? Perguntou Emília. Bem. A boca de Arthur se curvou para cima, e um sorriso inconfundível esticou sua boca. Na última década, eu não estive ocioso por aí. Eu estive me preparando para o IT Online por tanto tempo. Não há nada que eu não tenha planejado, incluindo o conselho de administração e a chance de eu ser removido da empresa. Lentamente, Arthur caminhou em direção à porta de correr, que mostrava um corredor cheio de luz e fotos emolduradas nas paredes. Emília correu para ele, perguntando: o que você poderia fazer? Não vejo como você pode permanecer como seu se apressar à terceira fase. Especialmente depois de todos terem acabado de adquirir os capacetes míticos que esperaram por tanto tempo. Isso também deixará todos os patrocinadores e investidores zangados com você. Não há nenhuma maneira que vai acabar bem. O sorriso de Arthur nunca enfrentou. Eu sei. Mas, se eu tenho que deixar os investidores com raiva, eu preciso fazer todo mundo me amar. E se todos os plebeus deste planeta quisessem que eu continuasse como CEO da Legacy Company, serei removido. Os olhos de Emília se arregalaram. Você está dizendo. É hora de planejar direito. Arthur saiu da sala e continuou andando até chegar ao seu escritório, onde passaria o restante do mês planejando e decidindo quando executar o plano que mudaria o rumo do mundo. Para todo sempre. IT Online capítulo 389, curso de operação de capacete VR UAU. Um cajado afiado cortou o ar vazio, causando um forte som de assobio. O homem que empunhava o cajado estava encharcado de suor. Isaac continuou cortando, suas palmas ficaram vermelhas e seus braços começaram a tremer. Desde que ele foi desconectado à força, ele começou a treinar o Bustaf. BRR. Agora, seu treinamento parou quando seu telefone, no bolso de trás, vibrou. Isaac colocou o cajado ao lado da parede e pegou o telefone. Depois que a tela abriu, mostrou uma notificação de novidades. A notícia mostrou diferentes fotos de escolas com título interessante abaixo: Novo sistema escolar, por causa do lançamento inesperado da moeda IT Online capaz de ser transferida para a moeda da vida real. O jogo não era mais apenas um jogo. Poderia ser considerado um possível trabalho para gerações futuras. As diferentes escolas fizeram cálculos, e a chance de os alunos desistirem para tentar a sorte no IT Online era muito alta para ser ignorada. No final, eles decidiram mudar um pouco o sistema escolar. Haveria uma nova classe, chamada AVR Match Operation Class. O objetivo principal da aula era ensinar os alunos mais novos a usar seus avatares e aumentar seus conhecimentos sobre a realidade virtual. Os alunos mais velhos têm aulas mais avançadas, mas basicamente, o objetivo principal do curso era aumentar a força de seus alunos. No passado, essa ideia parecia louca e uma piada de mau gosto. Mas, a importância do IT Online disparou e o mundo nunca mais será o mesmo. Desde o início do frenesi da moeda na vida real, o número de jogadores escolhendo Masterclasses disparou. As Masterclasses têm uma das maiores chances de ganhar dinheiro fazendo poções e vendendo-as, mas a maior chance de ganhar dinheiro ainda é se tornar forte o suficiente para derrotar monstros fortes e obter itens deles para vender mais tarde nas lojas do comerciante. A classe de operação do capacete VR será separada em diferentes classes. Classes de luta, atirador, mestre únicas. Isso dá às escolas outro problema. De alguma forma, eles têm que encontrar um jogador que seja bom o suficiente para ensinar tais assuntos. Poucos estariam dispostos a ignorar a chance de ganhar muito dinheiro na IT Online para se tornar um professor mal pago. Depois de ler uma página inteira de diferentes parágrafos, Isaac ficou sem palavras. Quando ele ouviu pela primeira vez sobre o fechamento das escolas, por enquanto, ele pensou que eles apenas dariam mais restrições para seus alunos. No final, eles o surpreenderam ao adicionar uma classe relacionada ao IT Online. Isaac também viu que as escolas permitem que os alunos tragam seus próprios capacetes de realidade virtual,
que eles podem usar durante o tempo livre quando não houver aula. Ele lentamente guardou seu telefone no bolso e pensou em como era diferente agora de um ano atrás. Bater. Bater. Do nada, sua porta foi assaltada por batidas fortes, e então a porta se abriu, e sua mãe, Isabela, apareceu com um olhar preocupado. Isaac, Ela olhou para a escada e então olhou para Isaac. Seu professor veio visitar. Os olhos de Isaac se arregalaram lentamente. O que? Isabela mordeu o lábio e entrou na sala. Ele está aqui para verificar como você está. E você está pronta para voltar para a escola. Todo o corpo de Isaac tremeu quando a falta de vontade começou a brotar dentro de seu coração. Sem hesitar, ele balançou a cabeça e virou-se de sua mãe para esconder o rosto. Diga a ele que não vou, não importa o que aconteça. As mãos de Isabela estavam cerradas em um punho apertado. Tudo bem. Ela saiu com um leve alívio que seu filho não pretendia voltar à escola, mas também ficou triste. Não faz muito tempo que Isaac estava sempre feliz em ir para a escola, mas agora, ele iria para qualquer outro lugar que não fosse lá. Logo, ela desceu as escadas, e seu marido e o homem bonito estavam discutindo na sala de estar. Surpreendentemente, o homem bonito foi quem salvou Isaac da morte talvez certa. Damien. Damien e Maxwell viraram a cabeça. Eles notaram instantaneamente que Isaac não estava em lugar algum. Onde está Isaac? Maxwell perguntou. Ele disse que não vai voltar. Isabela disse sem rodeios enquanto se sentava ao lado de Maxwell. A mão de Damien, segurando uma xícara de café, tremeu e quase derramou líquido quente em sua pele. Ele abaixou a xícara e suspirou profundamente. Maxwell entrelaçou os dedos. Desde que Isaac se tornou diferente e desde que o IT Online foi lançado, ele pensou que seu trauma estava quase acabando. Mas, era uma ideia absurda. Ainda estava lá, apenas escondido, profundamente. Isabela cruzou os braços e olhou para Damien, que estava pensando profundamente. Se fosse qualquer outro professor, ela não os teria deixado entrar em sua casa. Mas Damien era diferente. Ele salvou a vida de seu filho, e ela ficou eternamente grata. Mas, no final, Damien trabalhava para a escola de Snowstar e era subordinado a superiores, que às vezes lhe davam ordens que não o agradavam. Como este. O objetivo de sua reunião era basicamente tentar fazer com que Isaac voltasse a se juntar à escola. Eles pensaram que com a ajuda de Damien, seria mais fácil porque Isaac já estava grato a ele, e eles pensaram em fazê-lo se juntar. Claro, eles sabem sobre o pseudônimo de Isaac, Wright. Não foi difícil ver as semelhanças entre os dois, e não foram só eles que notaram as semelhanças. Eles tinham grandes esperanças de Isaac se juntar ao VROMET Operation Class e talvez até se tornar um professor, mas de graça, é claro. O custo para recrutar professores para cada turma era muito alto. Isso fez com que eles já reduzissem o orçamento dos clubes escolares e, nesse ritmo, eles tivessem que diminuir o salário de outros professores. Se eles tivessem a chance de conseguir um professor de graça, eles agarrariam essa chance com unhas ensanguentadas e continuariam agarrando-se a ela até suas unhas descascarem. Suspiro. Damien se levantou e disse, desculpe por esta visita. Você os conhece. Eles não se importam muito com os sentimentos das pessoas, em vez de quão pesada era sua bolsa de dinheiro. Maxwell se levantou e apertou sua mão. Está tudo bem. Talvez da próxima vez, venha visitar quando estiver de folga. A boca de Damien se curvou quando ele assentiu. Logo, ele deixou a mansão e sentiu um olhar demorado sobre ele. Ele se virou e, na janela do quarto andar, viu um homem de cabelos brancos olhando para ele. Damien levantou a mão ligeiramente, dando um aceno de despedida. Isaac acenou para ele e fechou as cortinas. IT Online capítulo 390, Pássaros e abelhas na residência Snowflower. No quarto com paredes cor-de-rosa e uma atmosfera confortável, Luna estava deitada de bruços em sua cama de tamanho moderado com um telefone touchscreen em suas mãos. Seu cabelo estava levemente molhado após uma sessão de banho semi-curta, e seu pijama abraçava seu corpo com força. Em cima de uma pequena mesa, seu capacete VR lendário estava conectado com fios e o visor continuava apitando. De vez em quando, mostrava as palavras do time e a contagem regressiva lentamente. MMMH. HMMM. Um som calmo e doce de zumbido saiu por seus lábios ligeiramente fechados. Um olhar agradável foi desenhado em seu rosto,
E as coisas que ela viu no telefone a fizeram cantarolar de satisfação. Ranger. Então, a porta se abriu e um cheiro de perfume permaneceu no quarto. Maria examinou a sala enquanto estava na porta com as sobrancelhas franzidas e os olhos estreitos. Seu nariz estava ligeiramente franzido enquanto ela farejava o ar. Ela não podia cheirar nada, exceto seu próprio perfume. Isso fez com que seus músculos relaxassem, e ela finalmente entrou no quarto. No entanto, naquele momento, seus pés pararam e ela viu uma pilha de roupas velhas em cima de um cabideiro. O que você está fazendo? Luna olhou para sua mãe com um olhar inocente. Ela se sentiu um pouco divertida com o comportamento suspeito de sua mãe. Por alguma razão, ela estudou toda a sala minuciosamente para garantir que nada profano aconteceu ontem. Nada. Maria respondeu com um olhar ainda desconfiado. Quando ela viu a pilha de roupas, ela se assustou porque ontem sua amada filha e Isaac ficaram neste quarto por incontáveis horas. Ela podia ouvir as risadinhas de Luna várias vezes, e toda vez ela sentia que algo agarrava seu coração e o apertava. Os flashes de imagens vieram à tona em sua mente. Ela pensou em todos os tipos de coisas profanas que poderiam ter acontecido aqui. Luna se sentou e guardou o telefone no bolso. Então, Maria sentou ao lado dele e perguntou: "O que você queria falar comigo?" "Ah, certo." Luna esqueceu que ela disse à sua mãe para visitá-la: "Posso visitar Isaac hoje?" "Não." A voz afiada de Sim desceu as escadas. Era como se ele tivesse orelhas de águia. Ontem, ele ouviu uma notícia terrível. Enquanto ele trabalhava, uma certa hiena visitou a casa deles. As bochechas de Luna inflaram. "Por que não? Você ainda é jovem." "Eu tenho 18. Ainda." "Ele é um menino com hormônios correndo soltos." "Hormônios?" Luna inclinou a cabeça. Ela não tinha ideia do que seu pai queria dizer com isso. As bochechas de Maria ficaram levemente avermelhadas. "Seu pai está preocupado que vocês dois possam fazer algo indecente." As bochechas de Luna ficaram rosadas, e a colcha começou a transbordar. Desde pequena contava tudo para a mãe, e a colcha a obrigava a contar seu segredo. Ela se aproximou e sussurrou: "Mãe, eu tenho um segredo." HMM. As orelhas de Maria se animaram. Ela ouviu atentamente. "Nós já fizemos alguma coisa." O rosto de Luna estava tingido de vergonha quando ela pronunciou as palavras indecente. O rosto de Maria ficou pálido como se ela visse seus piores pesadelos vindo à tona. Um rastro de sangue escorreu por sua boca quando ela acidentalmente mordeu o lábio. "E você ainda é muito jovem para ser mãe." "Mãe." Luna logo percebeu o que ela queria dizer com isso, e seu rosto instantaneamente ficou pálido. Espere, você está dizendo que beijar me deixa grávida?" "Eu não sabia." Gotas de lágrima brotaram em seus lindos olhos redondos. "Como posso ser mãe com minha condição? Meu pobre bebê vai sofrer." Ela cobriu o rosto com lágrimas jorrando das fendas de seus dedos. O rosto de Maria voltou ao normal com uma leve contração da sobrancelha. Espere, beijando. Essa é a coisa indecente que vocês dois estavam fazendo." Luna parou de cobrir o rosto e assentiu com o rosto manchado de lágrimas. Maria deu um tapinha no peito com um profundo suspiro de alívio. "Beijar não engravida. Não precisa se preocupar." "Sério?" As lágrimas de Luna pararam de cair quando ela viu um fio de esperança à distância. "A coisa indecente que eu falei foi mais íntimo." Maria desviou um pouco o olhar, não se atrevendo a olhar nos olhos de sua filha. Já que Luna se tornou adulta, Maria esperava não ter que fazer essa conversa. A principal razão era que ela esperava que Luna ficasse com ela e sim para sempre, sem que nenhum garoto viesse perturbar sua família. Mas, não foi como planejado, e o interesse foi uma das maiores razões pelas quais eles queriam passar o máximo de tempo possível com Luna. Na maioria das vezes, eles estavam ocupados demais para visitar o hospital, embora passassem quase todo o tempo livre lá. "Existe algo mais indecente do que beijar?" O rosto de Luna mostrou o choque, e ela se inclinou para saber o que era. "Eu preciso dizer a ela antes que ela seja enganada a fazer algo que ela não sabe a importância de." Maria cerrou o punho e se virou para olhar para sua linda filha. Ela começou a contar histórias sobre abelhas e pássaros com sinais de mão. Durante toda a conversa, seu rosto estava corado de vergonha, e ela podia ver o rosto de sua filha mostrando choque com vermelhidão se espalhando do pescoço até as orelhas. Após a palestra,
O rosto inteiro de Luna estava vermelho, seus olhos enevoados e suas pernas bem fechadas. Lembre-se. Maria colocou muita importância em suas seguintes palavras. Só faça isso com a pessoa que você ama. Ela se levantou e saiu da sala o mais rápido possível. Depois de bater a porta, ela caiu no chão com vergonha brotando de cada canto de seu corpo. Dentro da sala, as palavras que sua mãe disse ressoaram em sua mente. Pessoa que você ama. Amor. Amor. Ela virou ligeiramente a cabeça para a direita e pegou o telefone. Assim que a tela escura foi ligada, o papel de parede mostrou um jovem de cabelos brancos. A foto foi tirada de um ângulo estranho, obviamente uma foto que foi tirada sorrateiramente. Com a pessoa que você ama. Seus lábios se curvaram para cima enquanto ela sentiu com clareza brilhando em seus olhos. Agora eu sei o que fazer. Obrigado, mãe. O plano de sua mãe, Maria, de estabelecer limites claros entre sua filha e Isaac, não saiu como planejado. Em vez disso, teve um resultado completamente diferente do que ela jamais teria esperado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.